experimentar un nuevo proyecto, aleluya. La misionaria falaba de la pastora cuando era misionaria en aquella época, aleluya. El Espíritu Santo, ¿sabe qué? Empezó a trocar nombres, empezó a trocar, aleluya, nombres de las personas de la iglesia. Un día vos era misionario, hoy es pastor, aleluya. Un día vos era diácono, hoy es evangelista, aleluya. Vos un día, aleluya, tomó la decisión de limpiar la iglesia, de limpiar el bañero, aleluya. Quizás con vergonha, porque si cuando você inicia un culto en tu vida, aleluya, de ir a la iglesia y hacer, eu vou limpiar, aleluya, la cadera de la iglesia, pero el Espíritu Santo ve más y olea más allá de lo que es una vergüenza, aleluya. Él empieza a hablar lo que él un día fez, aleluya. O nombre dele es trocado ahora, ¿sabe por qué? Porque lo que você fez, aleluya, en un culto, aleluya, Dios va a recompensar en público, iglesia, aleluya. Lo que yo falaba con el pastor, decía, pastor, tenga benzo en nuestra vida, que ya Dios pagó, aleluya, está no presente, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho tiempo que nós trabajamos para Dios, aleluya. Y tem trabalho que nós fez para Deus, que já foi pago, aleluya. Que um dia, aleluya, quando essa bênção chegue na tua vida, Deus vai lembrar e vai falar, aquele dia você lembra que você fez esto, aleluya. Ahora este es el pago, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que você siembra, aleluya. Cada semente que você plantou, aleluya, você va a tener, aleluya, un fruto, como fala que un fruto melhor ainda, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aleluya, es conforme, aleluya, lo que fala la palabra de Dios, con los frutos del Espíritu, aleluya. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, aleluya? Poder, amor, dominio propio. ¿Sabe por qué yo falo dominio propio, iglesia? Que la Biblia fala, aleluya, de un dominio propio. Es cuando você empieza a falar y fala, Pai, aleluya, tem coisa que eu não tenho que fazer, mas eu vou, em teu nome, Pai, eu vou deixar isso que estava fazendo, porque eu sinto que isso está errado na minha vida. Isso é ter domínio na tua vida, de falar, Pai, agora, daqui em adiante, eu vou começar a ler a palavra de Deus. Daqui em adiante, Pai, cuando yo deito, aleluya, y acorde, Señor, yo pueda tener una alabanza en la boca para poder darte a ti lo que es Dios, aleluya. Porque todo lo que está aquí en esta tierra, aleluya, você fica prestado, você es extranjero, aleluya. Su ciudadanía, aleluya, su tierra, aleluya, no fica aquí, aleluya, fica en el reino de Dios, aleluya. Louvado sea Dios. Dê las palmas a Dios en esta noche, aleluya. ¿Sabe, iglesia? Aleluya, Jesús. Que la carne, cuando fala, eu lutamos todos los días. Você, aleluya, fala hoje, eu sinto ganas de ir ao vecino a dar uma palavra, aleluya. Eu sinto de ir lá naquele lugar e falar para ele coisa que Deus ou quizá ha mostrado para você em um sonho de um vecino, de ir àquele lugar, de falarle antes que aconteça o que ha de acontecer na vida dele. E a carne fala, não, deixa quieto, aleluya, ele não tem, viva a sua vida, aleluya, ele está vivendo a dele, não, aleluya. Quando Deus dá palavra e dá revelação na tua vida, um sonho através de uma revelação, você tem essa pessoa que é escolhida por Deus para ir naquele lugar, aleluya, e poder dar essa palavra que essa pessoa precisa, porque de pronto esse é o último dia que você vai olhar aquele vecino, aleluya. Porque hay palavra, aleluya, que Deus dá a você para que você rompa a morte, quebre, aleluya, porque a morte fica perto desse vecino, mas você tem a chave, aleluya, de poder falar, morte, aleluya, vou embora deste lugar, porque o Espírito Santo chegou para dar palavra e vida nova em aquele vecino, aleluya. Louvado sea o nome do Senhor. ¿Sabe qué, iglesia? Un menino que tenía 11 años de edad, aleluya, ese menino, él era con seu pai, que era pastor en aquella época, y falaba, pai, eu quiero dar un tratado lá, quiero caminar en la ciudad, donde mora, a entregar un tratado a las personas, para que la persona sienta que Jesús fica perto deles, aleluya. Y ese menino insistía tanto en su pai de ir lá,
começou a cair chuva e o pai falou: filho, hoje não vamos ir não. Mas ele tinha esse negócio dentro dele e falou: meu pai não vai mais, eu vou embora, aleluia. Tinha 11 anos de idade e quando esse menino foi de porta em porta, tocando a porta de cada vecino, aleluia, entregando um tratado, aleluia, e quando cada pessoa que saía dava um tratado e dava uma palavra de vida nova para essa pessoa. E sabe que, igreja, um dia, esse mesmo dia, quando ele foi em evangelismo, disse que havia uma casa que ficava muito longe da cidade e tinha uma porta vermelha. E quando ele chega, aleluia, e ele vai bater a porta, aleluia, se escutou um silêncio tão forte naquela casa, aleluia, e ele insistiu tanto em tocar a porta, insistia, porque aqui não sai nada. Se eu tocava a porta em vários vecinos, as pessoas saíam rapidinho. Por que demora tanto, aleluia? Sabe que, igreja, havia uma mulher que estava padecendo de uma enfermidade tão forte, aleluia. Seu filho foram embora e deixaram ela sozinha. Seu esposo que tinha ficava no alcoolismo, aleluia, na drogadicção, aleluia. A mulher estava frequentemente perturbada, aleluia, por o mesmo diabo. E sabe que? Ela quis tirar a vida dela em aquela hora. E quando de pronto ela pegou um revólver, né? Aleluia, para dar um tiro na vida dela, aleluia, a porta soou em aquela hora, aleluia. E quando ela ia tirar novamente, a porta volviu a soar. E ele falou: por que tanta insistência aí em que a porta soe em aquela hora, aleluia. Ela se levantou e foi em aquele lugar abrir a porta. Quando abriu a porta, estava aquele menino de 11 anos, aleluia. E quando a mulher sale chorando, porque estava chorando, a menina le pergunta: por que você chora? Se eu sou o Espírito Santo que vino a dar-te vida, aleluia. Mi alma alaba Jesus de Nazaret. Hoy vine a darte el último tratado que tenía. ¿Y sabe qué decía ese último tratado? Yo morí en la cruz del Calvario para darte vida, aleluya. Mi alma alaba a Jesús de Nazaret. Esa mujer abrazó, aleluya, un menino y empezó a llorar con él. Y eso fue una feria, aleluya. Y un día domingo, cuando fue un culto, un menino, una mujer que está allí, ellos tienen un último tratado y entregué para ella. Y ella ficó llorando. Era un menino, no sabía qué había acontecido en la vida de ella. Aleluya, más hoy está aquí en la iglesia, ¿qué acontece? Pasa que en un testimonio a ver qué aconteció. La mujer dio la oportunidad de iglesia y fue a la iglesia. ¿Sabe qué? Ella estaba padeciendo de una enfermedad tan fuerte, aleluya. Ella tenía cáncer en aquella hora, cáncer sanguínea. Aleluya, ¿sabe qué? Da sangre, ¿no? Aleluya, ella estaba ficando magrinha así tan fuerte y tenía lepra, estaba saliendo lepra. ¿Sabe qué, iglesia? Y ella falaba así: mi menina está perdida en la prostitución, aleluya. Mi menino está perdido en la droga. Mi esposo me abandonó con otra mujer por la misma droga. Mi vida estaba totalmente perdida. Mas sabe una cosa, cuando yo tenté tirarme la vida mía, un filho tocó la puerta, aleluya. Y sabe que cuando yo insistí también, aleluya, acabar con la mi vida, un niño volvió a tocar la puerta nuevamente, insistió, aleluya. Y cuando yo sentía que mi vida había acabado, llegó Jesús de Nazaret, aleluya, y me abrazó. Y hasta hoy mi esposo voltó, aleluya. Ella nos pidió perdón. Mi filho voltó, mi filha. Ahora somos una familia abençoada, aleluya. Ahora somos una familia, ¿sabe por qué? Porque de pronto você y yo ficamos en casa. Allí tem personas a tu lado que precisan una palabra, mas hoy deitamos, ficamos dormidos. ¿Qué acontece, iglesia? Hoy en día la iglesia tiene que despertar, aleluya. Hoy en día ya basta de ficar sentado en un lugar. Es tiempo, iglesia, de levantar con propósito, levar palabra a aquel que precisa. ¿Por qué? Porque tem pessoa, aleluya, que você tem uma palavra para que essa pessoa volte em vida e se abençoada por Deus em aquele lugar. Dê las palmas a Deus, aleluya. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluya. Obrigado, Jesus. ¿Sabe qué, iglesia? Si fuese por la carne, un niño no hubiese ido. ¿Por qué? Porque aún siendo pastor, su pai temorizó olhando chuva, mas o filho não viu chuva. ¿Por qué? Porque o propósito que Dios va de fazer, fez, aleluya. Porque cuando Dios ha de cumplir un propósito, aunque tenga lluvia, aunque haya tempestad, aleluya, aunque un diablo se levante contra la familia, aunque un enemigo fique falando cosas extrañas de você, Dios dio una palabra, aleluya, y esa palabra va a cumplir a tu vida. Amén. Prosperidad sí, abençoado sí, mas un propósito de Dios es que tu espíritu sea avivado por Dios, aleluya. Amén. Aunque la carne no quiera, no, mas el espíritu vive para Dios, aleluya. Louvado
sea el nombre del Señor. Aleluia, Y aunque no sentamos fuerza, porque la carne va a hacer ese tipo de negocio, iglesia. Você vai querer falar coisa que de pronto você não ha falado. E falar la carne, iglesia, que de pronto ganó, tomó energía, iglesia, de falar para Espíritu Santo, aleluya. Yo quiero, aleluya, que la carne fique en un show, aleluya, que mi espíritu sea levantado con poder, para que lo que yo faça, ausoma, para lo que yo faça, aleluya, sea conforme al Espíritu, aleluya. Que la carne es débil, sí, es débil, pero el Espíritu vivifica a un reino de Dios, aleluya. glória, aleluia. Mi alma alaba a Jesús de Nazaret. Glória a Deus. Y esto me llena mucho, iglesia. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque de pronto yo sentía cosas, aleluya, dentro de mí que perdía fuerza. Eu sou claro, igreja, eu falo. Sabe por quê? Porque eu era um menino que orava bastante, igreja. Aleluia. Porque eu era sozinho, não tinha mulher, não tinha filho, aleluia. Eu era uma pessoa que orava bastante de noite. Eu iniciava uma oração e não sabia quando terminava. Por quê? Porque era tanto, aleluia, o que o Espírito estava dentro de mim. Aleluia, que quando eu fechava meus olhos, eu sentia o Espírito que descendia, aleluia. E ele ficava ao lado meu ali. E quando eu fechava o olho mais forte, minha orelha calentava, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aleluia, a Bíblia fala que ele é Espírito Santo e fogo, aleluia. Ele não é um Espírito Santo gelado, não. Ele é fogo na tua vida. Quando você sente, aleluia, que você sente que está gelado, algo acontece na tua vida. Mas quando entra o Espírito, aleluia, quando ele entra dentro de você, aleluia, você não quer ficar parado, não. Algo move você na tua vida, para que tua vida seja movida com poder, igreja. Esse é o Espírito Santo que está hoje em este lugar, aleluia. Mi alma alaba a Jesús de Nazaret. Aleluia. Louvado sea Deus. Aleluia. E desse Espírito Santo eu quero que você sienta hoje, aleluia. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Aleluia, minha alma adora al Cristo que vive, que liberta. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, igreja, sabe? Sabe por quê? Aleluia. Simba o some. Lo canta maso virinda manto cayamasai. O Espírito Santo está aqui, igreja. Aleluia. Deus seja louvado. Porque quando nós nombramos o Espírito Santo, já vemos mais de 3 pessoas, a Bíblia fala que Ele está em meio nosso, aleluia. Feche seus olhos aí, igreja, um momentinho ali, aleluia. Espírito Santo vem. Espírito Santo sopla, aleluia. Espírito Santo vem, Senhor. Ali passeia em meio nosso nesta noite, Espírito Santo. Se você quer falar em língua, fale em língua, igreja. Se você quer chorar, chore, aleluia. Se você quer dar um louvor a Deus, esse é o momento, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é demandado hoje a que você sinta o poder do Espírito Glórias Santo. a ti, Jesus. Aleluia. Não sou vivi, Aleluia, canta mais sim, Damasai. Local me soube tiquitiquim, salente me sama, aleluia. Coisas. Sabe que igreja que Deus está falando para minha vida, aleluia? Que quando Elias foi levantado, Samalenda Macai, aleluya, en aquella época, sabe, la Biblia dice que Eliseo empezó a liar carros sin fuego que descendía, y aquel día los cielos fueron abiertos, iglesia, aleluya, y sabe que empezó a liar el Eliseo, que venía carro a carruaje de tanta multidão, aleluya, la presencia de Dios, que no pudo sostener esa presencia, aleluya, sabe que Dios manda te dice en esta noche, aleluya, que el Espíritu Santo desciende en tu vida como carro de fuego, aleluya, que você não tem força, Ele trouxe força para a tua vida. Senhor. Aleluia. Graças Oh Espírito Santo de Deus, Graças a Deus. minha alma alaba tu presença nesta noite, aleluia. Deus. Soberano. Que me soube de caminho, me soube de sair. Aleluia. Aleluya, el Espíritu Santo está aquí, es real, iglesia. Él es real, iglesia, en esta noche. Glórias a ti, Senhor. Él es real y Él te abraza hoy. Aleluia. Aunque la carne ha golpeado tu vida, quizás ha falado cosas de você para que você não fique firme diante de Deus. Aleluya. Ay, el Espíritu Santo dice, Sama, aleluya, yo soy contigo.
Santo, aleluia. Eu sou contigo, eu te amo, igreja. Eu te amo porque Ele Jesus deu sua vida por você na cruz do Calvário. Aunque fuera, aleluya, batido en aquel lugar. Aunque muchas personas escupieron la cara de Él. Aunque la sangre de Él fue derramada en aquella hora. Aleluya, ¿sabe qué? Desde ese día, aleluya, hubo una alianza en você y el Espíritu Santo. Aleluia. Desde ese día você no ha ficado sozinho, aleluya. A única omisión de que pisai. Oh, Espíritu Santo está aquí, iglesia. La ¿sabe? Las personas están buscando bienes a través de macumbería, falando a dioses que no existe, aleluya, prendiendo negocio en un show, colocando manzana, colocando cosas vermelhas para que o espíritu de Él descienda en aquel lugar, gastando dinero en cosas, aleluya, insignificantes en la vida de Él. Mas hoje na igreja vem a falar do Espírito Santo. Aún você não pode, aunque tenha, aleluya, el mejor carro, aunque tenha la mejor casa, aunque quizá no tenha dinero, venga al Espírito Santo, venga a Jesús, aleluya. Él no ve, aleluya, lo que você tem, Él somente olha tu coração, Él quiere sanar tua vida, aleluya. Vecino que você está escutando aqui nesta noite, assim demanda de seu espírito. Amaunso mi santi mi cai. Sabe, quando aquele dia, aleluya, se levantaron 450 profetas de Baal, aleluya, queriéndose la guerra al profeta, aleluya, Elías. ¿Sabe qué? ¿Qué aconteció? Aleluya, querían ver que el Dios de Elías ficase ruin en aquel lugar, aleluya. ¿Y sabe qué aconteció? Vecino que você está escutando, aleluya, colocaron agua dentro de los palos que en aquel negocio, aleluya. Él mandó colocar agua, falando el profeta Elías, los 450 profetas de Baal, falando, coloque agua en el holocausto allí, que use, aleluya, que mi redentor vive, aleluya, y él quemará, colocará acá fuego en aquel lugar. Y sabe qué, vecino que você está escutando, el Dios que adora la iglesia descendió fuego en aquel lugar, y los 450 fueron calcinados, aleluya. El poder de mi Espíritu Santo es mayor. El Espíritu Santo que nós solo vemos aquí, es mayor que aquellos dioses que vocês fazem en medio de la macumbería. Aleluya. Mi Dios es real y responde la hora. Aleluya. Soma, 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 soma. Lenta macombi mi sofia más sabia. Espíritu Santo me afirma. Sobre bebé y sobre mi santa batalla. Como un sobre mi sede y mi sobre mi basai. Espíritu Santo ven sobre ella. Mais, Espíritu Santo ven. Ven sobre ella, bautiza con fuego. Ven y bautiza, Espíritu Santo. Ven y bautiza con fuego, Espíritu, ven. Bau, sobi. Ven sobre ella. Ay, Espíritu Santo, ven. Bau, sobi, calla masana. Bau, sobi. Blau, sobi, sai. Tanca de caqui, sobi. Falará na igreja que somos doidos se não tem problema. Aleluia, o Deus que eu tenho é poder, aleluia. Soma o som de que sama. Espírito Santo, de la punta da cabeça, Senhor, hasta la punta de los pies, aleluya. Senhor, el Espíritu Santo entra de vida. Pauso.
moverse en la vida de mi hermana. En el nombre del Señor, aleluya. Espíritu Santo, ven sobre mi hermana. Canso bibiso bibisama mauso. Flamauso bibindi mikandi bibiso baba. Biso bibindi bisama le yotu kayamai. Kroki komi bibiso bibiso bibikai. Ada un semi mauso bibikoya masai sabe. Colocaré palavra na tua boca. Dice o Senhor, coloca, eu sou quem coloco. Eu sou quem escudriña tua mente, aleluia. Eu sou quem coloco a minha parte de minha força. Pero também te disse o Senhor, esforça-te um pouquinho mais. Sé valiente, aleluia. Sé valiente hasta que eu volte, dice o Senhor. Porque grandes coisas canti mi sopi que mi sai. ¿Sabe que Dios le entra en la vida? Jeremías 33:3 que dice: clama a mí que yo te respondo, filia. Espíritu Santo, ven sobre ella. Espíritu Santo, mira mi hermano, Señor. Señor, tú conoces, Señor, la vida de él, Padre. Señor, tú conoces, Señor, mi amado, mis sentimientos sobre él. Señor, tu palabra dice que você lloró cuando, aleluya, Lázaro murió en aquella hora. Sentiste un don tan fuerte, Jesús. ¿Sabe qué, Pai? Eso entra en la minha vida, Señor. Mas eu te pido, Señor, sobre ele una respuesta. Sobre él, Señor. Espíritu Santo, aleluya, sana la vida de él. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo. Bautiza la vida de él. Restaura o som ni caia manso. Espíritu Santo, porta en él la felicidad que él precisa. En el nombre del Señor Jesús, aleluya. Glorioso Deus, aleluia. Espíritu Santo de Deus, mira mi hermana.